paz do Senhor, nossos queridos irmãos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais uma ministração da nossa Escola Bíblica Online. É sempre uma alegria, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, participando, aprendendo sobre a palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus por esse momento que tem marcado as nossas semanas, né, que sempre antecedendo as ministrações da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, hoje nós vamos estar então falando da nossa lição de número 2, que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O nosso texto áureo, ele se encontra em Atos capítulo 2 e versículo de número 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A nossa verdade prática vai dizer: a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A nossa leitura bíblica em classe, que depois você pode fazer na sua casa, ela se encontra também em Atos no capítulo de número 2, dos versículos de número 37 até o versículo de número 47. E a nossa lição de hoje, que nós vamos estar aprendendo, a lição de número 2, ela vai nos fazer entender o início ali da igreja primitiva. Entender a maneira como a igreja primitiva ela foi se estruturando, quais eram as suas bases, quais eram os seus fundamentos, como ela se comportava, a maneira como ela lidava com as situações, né, do seu cotidiano, do seu dia a dia. E vamos ver e vamos entender a partir disso, né, como diz o título da nossa lição, o modelo que foi constituído de igreja pela Igreja de Jerusalém, né, pela igreja primitiva. Então, quando nós olhamos para essa lição, o texto que, para mim, é o texto que mais faz sentido, é o texto que é a síntese da nossa lição, é Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 42. Né? Eu vou ler na versão da nossa revista, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse versículo chave, que também é o nosso texto áureo da lição, ele vai estar nos dizendo, nos falando aquilo que a igreja estava determinada a fazer, aquilo que fazia parte da agenda da igreja, aquilo que fazia parte do dia a dia, do cotidiano da igreja. E a importância de nós sabermos disso para nós, nos nossos dias, enquanto igreja, é justamente para nós entendermos se nós estamos andando próximos ou distante dos princípios aqui estabelecidos. E indo em direção a estes princípios, a primeira coisa que o versículo vai dizer é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabemos que os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, aqueles que receberam os ensinos de Jesus, né? Foram aqueles que ouviram o Sermão do Monte, foram aqueles que ouviram as parábolas, foram aqueles que presenciaram os milagres, a manifestação do poder de Deus na pessoa de Jesus. Então, o modo de vida dos apóstolos, a doutrina, o ensino, o conteúdo que os apóstolos transmitiam à igreja era a doutrina que deveria ser seguida. Nós sabemos, né, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver nas cartas de Paulo, vamos ver também nas demais cartas, nas epístolas gerais, que não demorou muito para haverem situações, né, no meio da igreja de falsos ensinos, de heresias,
de ensinos que contradiziam o ensino dos apóstolos. E para nós hoje, enquanto igreja, aí está a importância desse texto. Porque você e eu também devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Sabemos que hoje, infelizmente, com o advento da internet, nós temos acesso a muita informação. E muita informação, muitas vezes, sobre a Bíblia Sagrada, sobre ensinos da Bíblia. Mas muitas vezes esses ensinos não estão de acordo com o ensino, com a doutrina dos apóstolos. E eu louvo a Deus porque você e eu estamos aqui hoje e estamos recebendo o ensino de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Você estar assistindo a Escola Bíblica Online, você estar participando dos cultos de ensino, você estar participando da Escola Bíblica Dominical no seu setor, demonstra a preocupação e o desejo de fato, estar engajado, né, com a verdadeira doutrina, com a sã doutrina. Nós sabemos também que, quando nós falamos sobre doutrina, há algo que me marca bastante, que é uma afirmação que eu não me recordo agora qual pastor, qual teólogo faz, mas que ele diz o seguinte: crença correta, vida correta. Por que isso é importante? Porque a maneira, o modo, né, aquilo em que cremos vai definir em muito a maneira como nós vivemos. E nós temos o texto de João, né, capítulo 8, versículo de número 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estudamos no trimestre passado e sabemos que conhecer a verdade não é apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento cognitivo, mas que é de fato ter um relacionamento, ter uma proximidade, uma intimidade com a pessoa de Jesus. Mas conhecer a verdade, estudar a Bíblia, entender a Bíblia, aprender sobre a Bíblia, aprender sobre a sã doutrina, isso muda a nossa maneira de viver. Isso muda a maneira como nós enxergamos as coisas. Eu digo que muitas vezes a razão de você e eu talvez andarmos um pouco mais ansiosos do que deveríamos, ou passarmos por algumas situações que nos geram certa agitação, é porque talvez nós não conhecemos tanto a Deus como nós deveríamos conhecer. Nós não conhecemos tão profundamente a doutrina como nós deveríamos conhecer. Porque se nós temos um Deus que nos amou, que nos ama e que permanecerá nos amando, apesar dos nossos pecados, um Deus que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, como existe o texto lá de Romanos capítulo 8, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes a si mesmo o entregou, né, por cada um de nós. À medida que nós vamos entendendo essas coisas, que nós vamos vendo esta doutrina, que nós vamos vendo este ensino, e o ensino verdadeiro, à medida que nós cremos nisso, a nossa maneira de viver muda. Então, crer na palavra verdadeira, a palavra correta, a palavra bíblica, é essencial para que você e eu verdadeiramente possamos viver uma vida onde nós venhamos a experimentar a plenitude do que um relacionamento com Deus pode oferecer. A plenitude de experimentar essa maravilhosa salvação que Cristo nos oferece. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos era uma atitude da igreja primitiva, que também deve ser uma atitude nossa. Também deve ser um princípio que você e eu devemos seguir. Mas o texto do qual nós estamos falando, Atos capítulo 2 e versículo de número 42, também diz que eles perseveravam não somente na doutrina dos apóstolos, mas eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam, né, em possuir uns com os outros relacionamento.
possuir um com os outros laços de irmão, de família de fé, de filhos de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ainda no capítulo 2 de Atos, vai nos dizer no versículo de número 44 que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Depois do versículo de número 46 vai dizer que eles perseveravam unânimes, né? Estes versículos demonstram a unidade, né? A harmonia, a sincronia. Demonstrava que a igreja primitiva ela possuía uma mesma visão, né? Possuía relacionamento e possuía relacionamento forte, profundo, né? Nós vivemos hoje em uma sociedade, até um termo utilizado na filosofia secular, que é uma sociedade líquida. É uma sociedade que não é sólida. É uma sociedade que está mudando o tempo todo. E nessa sociedade líquida, né, em que vivemos, muitas vezes os nossos relacionamentos acabam por ser líquidos também. O relacionamento com o nosso próximo, o relacionamento com o nosso amigo, o relacionamento com o familiar, o relacionamento com um colega de trabalho e às vezes até mesmo o relacionamento com irmãos. E isso é algo que você e eu precisamos ter o temor de vigiar, de cuidar, primeiro, para que nós não andemos sozinhos, certo? Você e eu, nós não podemos andar sozinhos. Nós somos membros de um corpo e nós não vemos membros andando sozinhos, andando separados do corpo, né? Nós não podemos nos comportar como uma ovelha que se distancia do rebanho, porque quando nos comportamos como uma ovelha que se distancia do rebanho, nós nos tornamos presas mais fáceis do inimigo das nossas almas. Por isso é importante perseverar na comunhão. É importante estar presente nos cultos. É importante estar presente no meio da igreja. É importante estar envolvido, né? Como a gente às vezes utiliza o termo, né? Ovelha ter o cheiro de ovelha, sabe? Né? De nós termos, como eu acabei de falar, a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, caminhando em direção ao mesmo lugar. Amém? Algo que a nossa revista vai nos dizer é o seguinte, que eu gostaria de ler. No tópico 1 e o subtópico de número 3. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. É na igreja, amados, que muitas vezes nós vamos receber o abraço que nós estamos precisando. É na igreja que você vai receber aquela palavra de encorajamento que você e eu estamos precisando. É na igreja que nós vamos receber muitas vezes aquela correção que nós estamos precisando. É na igreja que nós vamos desenvolvendo, né, como diz lá em Provérbios, ferro afia o ferro, né, que nós vamos trabalhando juntos e juntos nós vamos nos aperfeiçoando e exortando uns aos outros, encorajando uns aos outros, motivando uns aos outros. Todos nós já passamos pela experiência de, em algum momento da nossa caminhada cristã, nós não estarmos tão bem. De em algum momento da nossa caminhada cristã, nós não encontrarmos em uma fase tão fácil. E, na maioria das vezes, na igreja, nós encontramos o consolo, o abraço de Deus nos nossos irmãos. Encontramos na igreja o acolhimento, o carinho
de Deus nos nossos irmãos. Então, não apenas perseverar na doutrina, mas também perseverar na comunhão enquanto igreja, enquanto corpo, é importante para nós. Ter essa atitude que a igreja primitiva possuía é primordial para nós também. Mas agora, a igreja primitiva não perseverava somente na doutrina dos apóstolos, ela não perseverava somente na comunhão, mas ela também perseverava no partir do pão. E aqui, o partir do pão, nós precisamos entender o seguinte: o partir do pão vai estar falando, né, fazendo menção, referência à ceia do Senhor. Né? Nós temos a ceia e nós temos o batismo. E começando pelo batismo, nós vemos lá também na leitura bíblica em classe, que a leitura bíblica em classe ela começa no final da pregação de Pedro. E nós vemos que no final da pregação de Pedro, a multidão que o ouvia, né, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós podemos ver que havia na igreja primitiva também eles observavam, tinham o devido cuidado com o batismo e a ceia do Senhor. Já na primeira pregação, a pregação do apóstolo Pedro, ele já faz menção, mas o que é interessante de nós observarmos nisso é que Pedro, primeiro, ele faz menção ao arrependimento, né? Arrependei-vos e sede batizados. O que nós precisamos nos lembrar é que batismo, ele não salva. Alguém se batizar não significa que a pessoa seja salva. O ladrão da cruz, que nós vemos lá na crucificação no Evangelho de Lucas, o ladrão na cruz não teve tempo de se batizar, mas o próprio Jesus disse a ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a igreja tinha esse cuidado de observar o batismo como um sinal, como uma evidência, como uma manifestação de alguém, de um irmão, de uma irmã, que havia entendido o Evangelho, que havia crido na palavra de Deus, que havia se arrependido dos seus pecados e então descido às águas. Né? Nós vemos lá, Paulo usa bastante a simbologia do batismo na carta aos Romanos, né, para falar sobre morrer para o mundo e passar a viver para Cristo. Né? É a simbologia do batismo. Nós entendemos e assim nós morremos com Cristo e assim também ressuscitaremos com Ele, para viver com Ele eternamente. Então, a nossa revista diz: para ser batizada, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, o batismo, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. E prosseguindo agora para a ceia, né, que eu comecei falando da ceia, a ceia do Senhor, que nós participamos mensalmente, para a igreja primitiva, era observada com muito temor. E igualmente deve ser observada com temor por cada um de nós. Nós vemos em Corinto, na igreja em Corinto, que Paulo precisou chamar a atenção daquela igreja por causa da maneira irreverente com que estavam conduzindo a ceia do Senhor. Mas nós vemos na igreja primitiva, na igreja em Jerusalém, esse cuidado, esse temor.
né? Não era algo que acontecia no automático, não era algo que acontecia de qualquer forma, mas era algo que a igreja primitiva dava verdadeiro significado. Participar do pão, participar do cálice, participar da ceia, né? Fazendo em memória de Jesus. E prosseguindo mais adiante, ainda falando sobre o versículo de número 42, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações. E oração, meus irmãos, é oxigênio para a alma do cristão. Oração é quando nós dobramos os nossos joelhos, é quando nós adoramos a Deus, é quando nós nos aproximamos do trono dos céus e nós vamos derramando as nossas ansiedades, nós vamos confessando os nossos pecados, nós vamos recebendo perdão, nós vamos sendo fortalecidos, nós vamos sendo renovados, nós recebemos direcionamento, nós recebemos poder, nós recebemos de Deus e isso, a oração, esse contato, essa intimidade com o Senhor era uma atitude, era uma prática comum, diária da igreja primitiva em Jerusalém e que também deve ser nossa hoje. Muitas vezes, no nosso dia a dia, muitas vezes nós temos tantas tarefas, tantas demandas, isso de fato é difícil. Mas o que você e eu precisamos é priorizar o nosso tempo de oração. O que você e eu precisamos é desenvolver essa disciplina de orar. É desenvolver esse hábito de nos lançarmos na presença de Deus. Nós vamos ainda estudar em outras lições ao longo desse trimestre, né, sobre a maneira como o Espírito Santo se manifestava no meio da igreja em Jerusalém. Porque era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que orava, era uma igreja que pregava. E ver a manifestação do reino de Deus, ver a manifestação do poder do reino de Deus, ver a manifestação da presença, da glória de Deus no meio da igreja, através da conversão, através da cura, através do milagre, muito disso era resultado, consequência da oração. Nós vamos ver sobre quando Pedro estava preso, mas a igreja estava orando e Pedro foi liberto pelo Senhor. Para nós já nos encaminharmos para o fim, eu quero falar rapidamente sobre alguns pontos do tópico de número 3, que vai falar sobre, né, uma igreja modelo. A primeira coisa é que a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, era uma igreja reverente, era uma igreja que possuía temor, né? E por que isso é importante? Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos entrar no piloto automático, nós não podemos levar as coisas de qualquer maneira. Nós não podemos conduzir as coisas no automático. Nós não podemos conduzir as coisas de tal forma que elas venham a perder o real sentido, perder a beleza, perder a graça, a glória que é você e eu. Falhos, miseráveis, pecadores, podemos estar em um culto adorando a Deus. Isso é maravilhoso, porque você e eu não éramos e não somos dignos, mas o Senhor tem nos chamado, tem nos dado essa graça. E nós não podemos perder de vista essas coisas. E nós vamos ver que a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, era uma igreja que tinha consciência disso. Era uma igreja que estava convicta, que estava segura a respeito disso. Avançando para o segundo ponto. A igreja primitiva era uma igreja acolhedora.
Era uma igreja que acolhia quem estava chegando. Era uma igreja que acolhia muitas vezes quem chegava ferido, quem chegava machucado, quem chegava muitas vezes com uma vida cheia de pecados, mas a igreja acolhia, a igreja tratava, a igreja ensinava, a igreja discipulava. E não é fácil acolher. Muitas vezes não é fácil porque é cada situação que muitas vezes nós precisamos lidar. E como bem diz a nossa revista também, a nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora o que possa ser inconveniente. Porém, em uma igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Terceiro ponto, finalizando. Uma igreja adoradora. Uma igreja que adora. Uma igreja que busca. Uma igreja que vê beleza no culto, que vê beleza na palavra, que vê beleza, né, no amor, naquilo que Cristo fez. Por que é importante nós entendermos isso? Sabermos? Os irmãos podem reparar que eu dei muita ênfase na palavra beleza. A adoração, nós adoramos aquilo que nos é belo, aquilo que nos atrai, aquilo que enche os nossos olhos, aquilo que aquece o nosso coração, aquilo que mexe com a gente. E o Evangelho precisa mexer com a gente. A cruz de Cristo precisa mexer com a gente. Nós não podemos andar de qualquer maneira ou permitir que outras coisas do mundo sejam mais belas, nos atraiam mais do que Cristo. Como Jesus disse no Evangelho de Mateus, também está no Evangelho de Lucas, eu não me recordo o texto agora, mas onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. A igreja primitiva tinha como tesouro adorar a Deus. A igreja primitiva tinha como tesouro louvar a Deus, dar glórias a Deus, agradecer a Deus. E esse também precisa ser o nosso mesmo sentimento. E para finalizar, porque na leitura bíblica em classe, enquanto eu estava estudando, teve uma palavra que me chamou a atenção. Porque diz, no versículo de número 42, que eles perseveravam na doutrina. E depois no 46 diz novamente que eles perseveravam. Amados, perseverar. Você e eu precisamos perseverar. Precisamos continuar lutando. Precisamos continuar crendo. Precisamos continuar avançando. Precisamos continuar orando. Precisamos continuar buscando. Mesmo que muitas vezes as coisas não estejam dando certo, mesmo que muitas vezes as coisas estejam em circunstâncias adversas, opostas, hostis a nós, mas nós precisamos continuar perseverando. Nós vamos ver depois ao longo do estudo que a igreja ela foi perseguida. A igreja foi perseguida tanto pelos judeus, judaizantes, fariseus e assim por diante, posteriormente pelo Império Romano também, mas a igreja, ela continua, os irmãos, a igreja primitiva estava perseverando. E porque eles perseveraram, porque eles não desistiram, você e eu estamos aqui hoje. Há 2000 anos a igreja tem perseverado, e por mais que o inferno se levante contra a igreja, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E por causa desta palavra, você e eu podemos continuar perseverando. Amém? Mais uma vez, obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Mais uma vez, obrigado por você estar fazendo parte dessa história, deste momento em que nós viemos aqui semanalmente trazer a reflexão da nossa escola bíblica. Obrigado porque você tem sido fiel a Deus, tem buscado ao Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor tem lhe abençoado. Amém? Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre.
Glória ao nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus continue te dando graça, te dando força, te abençoando, te conduzindo e te dando ousadia, para que assim como a igreja perseverou, você, eu, nós possamos continuar perseverando. Deus abençoe, forte abraço, em nome de Jesus.